Muito boa noite, senhores vereadores, vereadora, servidores que nos auxiliam nesta noite. Hoje, dia 4 de abril de 2022. Inicio já pedindo ao senhor primeiro secretário para que faça a verificação do quórum regimental. Por favor, secretário. Senhor presidente, nossa vereadora, todos os vereadores, muito boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo através da TV Câmara. Vamos ler então o nome dos vereadores presentes. Contamos com a presença do vereador Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Uffi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Marili Scott Bloemer, Marco André Ruela, Neia Dair Palves, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zaquete e Valmir Gornefeld Reis. Todos estão presentes. Obrigado, senhor secretário. Verificada a existência do quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. De imediato, convidamos aí o vereador Claudino Dias de Lara para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo número 1. Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que a dos ímpios leva à perdição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, então, esta é a primeira sessão ordinária do mês e convido a todos para, em sinal de respeito, permanecer em pé durante a execução do hino de Corbélia. Nasceste igual nascem as flores, de uma prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores, que matizam a linda região. Quando oscilas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada, que com tintas de luz Deus compôs. Corbélia, benção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro, que esperança e paz nos dá, que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra, e na audácia e labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união, que te mostra a feliz trajetória
rumo ao plano ideal da nação. Corbélia, bênção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná. Prosseguindo os trabalhos, então, coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 28 de março de 2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos votos. Temos aqui, então, o expediente recebido. Assim, peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício recebido 035 de 2022, do Poder Executivo. Então vamos fazer a leitura do ofício 035. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando cordialmente, solicito os bons préstimos de cadência do plenário da Câmara Municipal para a primeira oficina técnica do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, com representantes técnicos do município de Anaí, Braganey, Corbélia e Iguatu, a realizar-se no dia 5 de abril de 2022, no período da manhã, sendo que há, para o momento, renovo protestos de elevada estima e apreço. Luana de Ávila Paz, chefe de gabinete. Muito bem, então. Peço aí ao secretário que prossiga os trabalhos. Agora, o ofício recebido do Conselho Municipal de Segurança Pública de Corbélia, né? Consegue que promoverá palestra destinada aos profissionais da segurança pública. Então vamos ler o ofício 38. Excelentíssimo senhor Paulo Zaquete, presidente da Câmara Municipal. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, solicito os bons préstimos no sentido de deferir a cedência da plenária da Câmara Municipal para a atividade do Conselho Comunitário de Segurança Pública, o CONSEG Corbélia, na data de 26 de abril de 2022, terça-feira, às 19 horas. Para a apresentação da palestra motivacional com o apresentador do programa Primeira Hora da TV Tarobá, Neri de Melo, conhecido como Parangolé. Promoção do CONSEG, que é destinada aos agentes de segurança pública de Corbélia. Desde já, agradeço em nome do CONSEG Corbélia pela atenção e manifesto os mais elevados protestos de estima e consideração e respeito. Presidente do CONSEG Corbélia, Márcio Sérgio Marafon. Obrigado, senhor secretário. Agora, convite para a audiência pública para análise técnica do novo modelo de pedágio do Paraná. Ofício 34, de 2022. Estado do Paraná, Poder Legislativo. A Frente Parlamentar sobre o Pedágio convida para a audiência pública sobre a análise técnica do novo modelo de pedágio no Paraná. Aspectos legais, financeiros, diagnóstico de risco e impacto nos municípios, com início às 14 horas do dia 13 de abril de 2022. Apresentação, Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, na Universidade Federal do Paraná. Modo remoto através da plataforma Zoom por meio do link, o qual segue aqui em anexo. A participação será totalmente virtual, via aplicativo Zoom, conforme já citado, e transmitida ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais da Casa.
Facebook e YouTube. Prosseguindo, então, agora peço ao nosso secretário que faça a leitura do ofício 160/2022, que encaminha respostas aos requerimentos número 031 de 2021, de autoria dos vereadores professor Chico, Ney Palves, Nene e Eri Stefanello. Então tá. Então, antes, porém, vai ler um ofício sobre o PLO, número? PLO número 37. Número 37, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, ofício 39. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente em atenção à notificação pelo ofício 35/2021, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com autuação de recomendação para que o município de Corbélia providencie a atualização do PGV, Planta Genérica de Valores. Solicitamos a gentileza que informe o andamento do PLO número 37 de 2020, para fins de comprovação das medidas tomadas pelo município para a atualização da Planta Genérica de Valores. Segue anexo a referida autuação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sendo que há no momento renova o protesto de elevada estima e apreço, Procurador-Geral, Dr. Wilson Roque, da Prefeitura Municipal. Aqui, então, a leitura agora do ofício número 35, assunto levantamento da Receita Pública. Senhor Coordenador-Geral de Fiscalização. Em atenção ao disposto nos artigos 256, 271 e 259-A, parágrafo inciso 4º, ambos do regimento interno, e ainda ao acordo número 3081/2020, que aprovou o PAF 2021, remeto, a Vossa Senhoria para deliberação e posteriormente encaminhamento à presidência desta Corte o relatório de levantamento relacionado à Receita Pública, com proposta de autuação e comunicação eletrônica aos 399 municípios acerca do relatório de levantamento e respectiva recomendação de necessidade de atualização das plantas genéricas de valores. E instauração do projeto de resolução, nos termos dos artigos 188 a 192, para disciplinar a atualização das plantas genéricas de valores para fins de IPTU e ITBI nos municípios paranaenses. As sugestões que ora se encaminham decorrem de fiscalização, levantamento desempenhada pela Coordenadoria de Auditorias na área da Receita Pública, que compõem os trabalhos do Plano Anual de Fiscalização de 2021 deste Tribunal. Do exposto, sugere-se a autuação e comunicação eletrônica aos 399 municípios paranaenses, acerca do relatório de levantamento nos termos do artigo 264 e respectiva recomendação de revisão periódica e atualização das plantas genéricas de valores em linha com os prazos estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 30 da Portaria 511/2009, fundamentada em estudo técnico capaz de retratar os valores venais compatíveis com os de mercado. A autuação de projeto de resolução, conforme proposta anexa, nos termos dos artigos 188 a 192 do Regimento Interno, para disciplinar a atualização das plantas genéricas de valores para fins de IPTU e ITBI nos municípios paranaenses. Então, tem aqui em anexo e segue o relatório de levantamento que fundamentou as sugestões de encaminhamento aqui apresentadas e minuta de projeto de resolução. Encaminha seu procedimento à Coordenadoria Geral de Fiscalização nos termos da instrução
de serviço número 132 de 2019. Elisandro Natal Brolo, coordenador de auditorias. Ok. Obrigado, senhor secretário. Sobre o PLO 037/2020, planta genérico de valores. Tendo em vista que se trata de um assunto complexo, mas que precisa ser enfrentado inicialmente, concedo o prazo de 15 dias para as comissões se manifestarem sobre o PLO número 37 de 2022. Prazo este que poderá ser prorrogado por igual período, caso verifique-se a necessidade. Obrigado. Prossiga os trabalhos, então, secretário Chico, com o requerimento que a gente já comunicou. Agora, então, eu vou estar fazendo a leitura do ofício 160 de 2022, que é uma resposta ao requerimento 31 de 2021. Primeiro, como para quem está nos assistindo, como normalmente nós fazemos, eu leio primeiro o requerimento, que é uma solicitação, um pedido de explicação ao Executivo Municipal. E depois eu leio o ofício de resposta para que fique entendido o que foi solicitado. Então, requerimento 31, de autoria dos vereadores Ney Palves, Valmir Reis, Maico André, Eli Stefanello e professor Chico. Requer informações sobre como lista devendo conter os nomes dos servidores públicos municipais que recebem função gratificada. Os vereadores requerem, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que seja disponibilizada listagem quanto ao pagamento de função gratificada aos servidores municipais, informando os nomes dos servidores, bem como o valor do salário base e o valor da gratificação, função contratada e função adicional de cada um. Justificativa. Os vereadores justificam que têm recebido consulta de servidores e outros cidadãos quanto aos valores pagos referente ao acréscimo de função gratificada no município e sua legalidade em relação aos critérios de escolha, bem como exercício efetivo das funções especificadas como excepcionais. Então, agora vamos ler a resposta. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, em atenção ao requerimento 31 de 2021, dos nobres edis signatários, venho por meio deste esclarecer que os documentos solicitados se encontram todos disponíveis para consulta de todos os cidadãos, bem como aos seus representantes legais no Diário Oficial Eletrônico do município e no portal de transparência. Mas, em homenagem aos princípios de transparência e da impessoalidade, remetemos todos os documentos relativos aos pedidos elencados no e-mail da Câmara Municipal. Para fornecer elementos da prática da concessão das funções gratificadas nos moldes da legislação vigente, remetemos todos os atos de concessão do período de 2013 até 2021. Tal iniciativa tem por finalidade mostrar, de forma documental, como era feita a prática de concessão de função gratificada durante as gestões. Salientamos que, e por isso, que não foi regiamente cumprida a informação, o que o município está providenciando a reestruturação dos cargos comissionados e da concessão de função gratificada, que deveria ter sido proposta já no início da presente legislatura. Finalmente, como os documentos são de conhecimento público, o exercício do mandato não fica condicionado ao fornecimento dos mesmos, data vênia. Em caso de dúvida das respostas enviadas, ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos complementares. Sendo o que há no momento, renovo protestos de elevada estima e apreço atenciosamente Procurador-Geral, Dr. Wilson Roque. Só um comentário, para que fique claro para todos.
O anexo que foi encaminhado está disponível no SAPL, né? O anexo é aquelas informações, quem são as pessoas que recebem funções gratificadas e qual é a quantidade, eu não via todos, né, mas assim, quantidade de percentual ou valor que está. Finalmente, como os documentos são de conhecimento público, o exercício do mandato não fica condicionado ao fornecimento dos mesmos. Em caso de dúvidas, respostas enviadas, ficamos à inteira disposição. Isso aí. Então, já deixo aí a palavra aberta a um dos autores. Posso? Fique à vontade, professor Chico. É o professor Chico, o Ney Palves, o Nene e o Eli Stefanel. Eu creio, senhores, que só vou fazer um comentário e vou... Da outra vez que nós fizemos o requerimento, ele tinha o desejo da mesma resposta, né? Saber quem são as pessoas que recebem função gratificada, e a gente só pede que as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir, que entendam que não há aqui uma aversão e nem um preconceito com quem recebe uma função gratificada. No nosso conceito do grupo aqui que fez o pedido, para que se esclareça isso, é que nós concordamos que função gratificada deve de ser atribuída àquele que de fato cumpre a função. Que isso fique muito claro. O cargo comissionado, a todas as pessoas que trabalham, cumprindo a sua função, não há nada contra. A preocupação nossa está em cima daquilo que gera uma dúvida na população de Corbélia. E nós, enquanto fiscais, estamos fazendo o nosso papel. Numa outra oportunidade, quando veio uma outra resposta para nós, eu fiz a minha fala. Então, hoje eu vou reservar esse tempo que eu falaria para o Eli Stefanello, para o Maicon, né, que não falaram na outra oportunidade. Talvez seja a oportunidade deles explanarem aí o que eles pensam, o próprio Ney, o Nene, o que eles pensam sobre essa questão. Muito bem, então. Vereador Nene. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que estão nessa casa e que nos ouvem e nos vê pela TV Câmara, meu boa noite a todos. Na questão das respostas ali, eu não consegui entender, por isso que pedi para ler pela segunda vez as 5 últimas linhas ali, mas tudo bem. Eu só gostaria de dizer aos outros autores desse pedido que nós pudéssemos, então, convocar essa pessoa que viesse nessa casa para nos dar as explicações. Porque eu pensei que viesse aqui para que a população pudesse ouvir e ver o que nós estamos falando na questão de quem são as pessoas, os salários, essas coisas que a população quer saber. Agora, vindo documentação, imagina eu pegar as documentações que eles mandaram e sair na rua falando, não, foi o Pedro, foi o Paulo, foi o João, ganha isso, ganha aquilo. Não é isso que nós queríamos, não é isso que eu queria ver com respeito a essas respostas. Então, no meu conhecimento, eu gostaria que os senhores, aí, juntamente comigo, pudessem fazer essa convocação a esse senhor que nos dá essas respostas da administração municipal, que é o procurador jurídico da administração, que viesse aqui, então, que nos desse essas respostas, e aí a gente pudesse também aqui, pessoalmente, indagá-los e fazer as nossas perguntas assim. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. A palavra continua aberta. Vereador Maico, fica à vontade. Boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadora. Essa resposta não ficou bem certa, concordo com o vereador Nene, porque, assim, as pessoas da rua, os leitores, que cobram da gente com mais detalhes. Então, certo, igual o vereador falou, a pessoa que cuida dessa parte, vinha aqui com os 11 vereadores, vamos fazer ao vivo, se permitir, o presidente permitir, né, para a população estar acompanhando como que começou e como que funciona. Porque a população lá fora, ela vê de outros olhos. Então, a gente tem que passar a realidade para a população do que está acontecendo, porque a gente é cobrado todos os dias desse mesmo assunto. Vereador Ney, à vontade. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, a todos aqui presentes, a vocês todos que estão nos assistindo através da TV Câmara, boa noite a todos. Conversando com o
procurador do município durante a semana. Ele me questionou que, se o vereador quiser informações, que busque no portal de transparência. E foi o que eu fiz hoje. Então, hoje, e semana que vem, várias semanas, eu vou ler para a população que está em casa, que nos cobram, quem querem saber quanto fulano ganha, quanto ciclano ganha, o que ganham, né, de função gratificada. Então, daí depois eu explano em tribuna. Muito bem. Todos já se manifestaram, os autores. Então, agora peço para que o secretário prossiga com os trabalhos aí, né? Com a leitura do ofício número 162, que encaminha a resposta ao requerimento número 39 de 2021, de autoria dos vereadores professor Chico, Nene e Ney Paulos. Então, aqui nós vamos fazer a leitura da resposta do requerimento 39, e no mesmo ritual anterior, a gente lê... Acho que são dois, né? O 40, o 39 e o 40, verdade. É que aqui é verdade. Então, eu vou estar fazendo a leitura na sequência aqui, primeiro o 39 e depois o 40. Então, o requerimento 39, de autoria dos vereadores Ney Paulos, Francisco Rossoni Neto e Valmir Reis. Requerem que seja apresentado pelo Executivo Municipal as informações contendo o rol dos servidores comissionados e respectivos cargos e funções e grau de escolaridade dos ocupantes dos cargos comissionados do Poder Executivo Municipal, para esclarecimento sobre o apontamento da Corte de Contas sobre irregularidades. Os vereadores requerem ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente para que providencie a apresentação da relação de todos os ocupantes de cargos comissionados do Poder Executivo Municipal, indicando o cargo e a função que exerce, bem como indicando o respectivo grau de escolaridade de cada um dos 81 cargos ocupantes de cargos comissionados. Justificativa. Os vereadores justificam que o presente requerimento tem por objetivo o esclarecimento e também para o conhecimento dos demais vereadores desta Casa de Leis em sua atribuição legal de fiscalizar a atuação do Poder Executivo Municipal, que deve atuar dentro dos limites impostos pela legislação, e conforme decisão proferida em 19 de agosto de 2021 no Acórdão 2046-2021 pelo Tribunal Pleno. O município de Corbélia permanece com irregularidades no quadro de cargos comissionados. O Executivo Municipal em afronta a dispositivo constitucional. Agora eu já vou ler na sequência o 40. Então, requerimento 40, dos vereadores, autoria dos vereadores Ney Paulos, professor Chico e o Nene. Vereador Valmir Reis, perdão. É Nene, né? Requer esclarecimento sobre quais providências foram tomadas para sanar as irregularidades existentes no Executivo Municipal em relação aos cargos comissionados de assessor técnico com atribuições eminentemente técnicas, chefias e diretorias sem subordinados e assessores sem servidores, serviços a serem assessorados por serem funções típicas de cargos efetivos, tendo em vista a decisão do Acórdão 1626 de 2000, Superior Tribunal do Paraná, que transitou em julgado em agosto de 2020. Os vereadores requerem, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que sejam fornecidas as informações sobre as providências tomadas para sanar as irregularidades apontadas na representação formulada pelo Ministério Público junto ao Egrégio Tribunal de Contas em 2012, que visou apurar o uso equivocado de cargos comissionados no município de Corbélia em afronta a regra prevista no artigo 37 do inciso 2 e 5 da Constituição Federal. O órgão ministerial afirmou que, em consulta ao SIM-AP, constatou irregularidades no quadro de cargos comissionados de Corbélia, consistente em 1. Nomeações de cargos de provimento em comissão, cujas atribuições
não correspondem às funções de direção, chefia e assessoramento. E 2. Desproporcionalidade entre o número de servidores efetivos e comissionados na área jurídica e contábil. Quanto à determinação tratada no item 2A, a unidade considerou pendente a regularização e apontou, em suma, que remanescem as irregularidades em relação ao cargo comissionado de assessor técnico, com atribuições eminentemente técnicas de chefia e diretoria sem subordinados, e assessores sem servidores a serem assessorados. Funções típicas de ocupantes de cargos efetivos e que estão sendo irregularmente desenvolvidas por servidores comissionados como procurador municipal e assessor jurídico. Além de elevado número de cargos comissionados, sendo que agosto de 2020, mês de trânsito em julgado do acórdão de número 1626, a administração municipal de Corbélia contava com 69 cargos comissionados providos em dezembro de 2020. E em dezembro de 2020, esse número aumentou para 74 cargos. E em abril de 2021, a quantidade saltou para 81. Ou seja, o proceder da administração municipal caminha em sentido diametralmente inverso à determinação da Corte. Assim sendo, as multas administrativas são devidas independentemente de apuração de danos ao erário e de sanções institucionais, em razão da presunção da lesividade à ordem legal. Considerando o apontamento de irregularidade reiteradas pela administração municipal, os vereadores respeitosamente vêm requerer que sejam devidamente prestados os esclarecimentos sobre as providências tomadas pela administração municipal para sanar as irregularidades apontadas, conforme foi determinada pela Corte de Contas em relação aos cargos comissionados, que estão exercendo funções de modo irregular. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo a receber da administração as informações e esclarecimentos sobre o acatamento da decisão transitada e julgado pelo TSE Paraná, que combate os atos de lesividade à ordem legal. Os vereadores desta Casa de Leis estão incumbidos de fiscalizar a atuação do Poder Executivo Municipal, que tem o dever de agir nos estritos limites impostos pela lei, atuando para elidir a prática reiterada de descumprimento de determinação constante no Acórdão 1626 de 2020, Superior Tribunal do Paraná. Portanto, que a representante legal do município providencie com urgência a comprovação do cumprimento da determinação do item 2A do Acórdão 1626 de 2020 do Superior Tribunal do Paraná, ressaltando que a defesa juntada nas páginas 3, 4 e 5 da peça 192 não possui relação alguma com a decisão objeto do Acórdão 1626, sendo evidente tentativa de induzir em erro o douto julgador. Diante do exposto, os vereadores requerem à administração municipal que forneça os documentos hábeis a demonstrar as medidas efetivas da adoção das providências corretivas demandadas pela Corte, para que o Executivo Municipal passe a cumprir a legislação vigente, em vez de continuar a permitir a manutenção das irregularidades apontadas, em afronta à regra prevista no artigo 37, inciso 2 e 5 da Constituição Federal. Agora vamos ler a resposta. Primeiro a resposta do 39, depois eu aviso quando for a do 40. Cordialmente, cumprimentando o senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, em atenção ao requerimento 39 e 40 dos nobres edis signatários, venho por meio desse esclarecer que os documentos solicitados se encontram todos disponíveis para a consulta de todos os cidadãos, bem como aos seus representantes legais no Diário Oficial Eletrônico do município e no portal de transparência, mas em homenagem aos princípios da transparência e da impessoalidade, remetemos todos os documentos relativos aos pedidos elencados no e-mail da Câmara. Salientamos
e por isso que não foi regiamente cumprida a informação. O município está providenciando a reestruturação dos cargos comissionados e da concessão de função gratificada, que deveria ter sido proposta já no início da presente legislatura. Vamos lá. Com a questão exposta no requerimento número 40, de 2021, foi somente um apontamento da unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado e encontra-se em julgamento definitivo do processo. Pedimos que seja aguardado até o final para eventual pronunciamento e tomada de providências. Finalmente, com os documentos, como os documentos são de conhecimento público, o exercício do mandato não fica condicionado ao fornecimento dos mesmos. Em caso de dúvida das respostas enviadas, ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito bem, já deixo a palavra aberta ao professor Chico, um dos autores. É complicado essas respostas, porque elas estão assim, muito parecidas, né? Eu cheguei a dar uma titubeada aqui, eu pensei que estava lendo a anterior, a resposta anterior, e de fato estava lendo, a resposta mesmo do requerimento número 40 e do 39. Então, assim, parece piada, mas eu li 6 ou 7 linhas explicando que a gente pode olhar no diário e no portal Transparência, e li 3 linhas respondendo ao nosso pedido de resposta, que não foi uma resposta, e sim disse que nós temos ele enquanto conhecimento público no portal Transparência. Ou seja, eu posso estar tendo uma dificuldade em interpretação de texto, mas aqui não foi respondido o que nós solicitamos. A não ser, aqui nós temos em anexo, nomes, cargos e grau de instrução, que é uma parte da resposta de um requerimento, que é do requerimento 39, que é a parte que vem em anexo. Mas da parte da resposta do requerimento número 40, eu percebo que ela não foi contemplada de uma forma que qualquer pessoa que esteja nos assistindo tenha compreendido. Que o objetivo também é que as pessoas consigam perceber a resposta na nossa leitura aqui. Então, é complicado. Às vezes eu até evito ficar falando a mesma coisa, que dá uma sensação que é um comportamento de oposição, mas não, é um comportamento de quem está tendo uma resposta onde não há ninguém, de fato, dando uma resposta à altura das nossas perguntas. Não sei se os senhores estão entendendo da mesma forma, mas é o que eu estou sentindo no momento. A sensação que eu tenho é essa. Parece que não ficou bem clara a resposta. Continua. Palavra aberta. Se algum dos outros autores quiserem se pronunciar. Ney, com a palavra. Senhor presidente, a minha intenção do requerimento sobre cargos comissionados, todos vocês são sabedores de que em 2012 eu concorri à reeleição, me reelegi, mas daí em janeiro de 2013 me licenciei de vereador e fui trabalhar como secretário de Viações e Obras. Alguns, nem todos, alguns vereadores da gestão 2013 e 2016 questionaram junto ao prefeito da época que eu não tinha condições de ficar lá por causa do meu grau de escolaridade. Embora eu acredito que eu tenha atendido à altura os agricultores, a questão da limpeza, da higiene da cidade, mas daí, devido à pressão de alguns vereadores, o prefeito achou por melhor remover, que eu voltasse, assumisse o meu posto aqui nesta casa, e daí foi colocado outro secretário de Viações e Obras. Agora, hoje, a gente vê a ação social, a secretária não tem formação nesse setor aí, o secretário de esporte também não tem formação,
e estão lá de secretários. Muito bem. Não havendo mais ninguém. Vereador Nene? Senhor presidente, só me manifestar com respeito a, novamente, dizer aos novos vereadores que a pessoa que deve ter feito essas respostas aí para nós vereadores deve nos estar ouvindo uma hora dessa. Dizer que, da agora para frente, por minha parte, não terá mais a questão de requerimentos, ofícios, pedindo explicações ou alguma coisa nesse sentido, mas sim uma convocação. Que venha essa pessoa aqui nos dizer o que está acontecendo e aí nós podemos indagar as respostas que nós precisamos aqui para poder deixar a população consciente do que anda acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, então. Passamos agora, então, concluída a leitura do expediente recebido. Passamos agora para a leitura do dia. Peço ao secretário que prossiga os trabalhos. Muito bem, agora passamos então à leitura do material. Certo? Melhor ler por aqui, então? Então tá bom. Eu vou acompanhando aqui. Então eu vou estar lendo agora, fazendo a leitura da autoria, dos autores e da ementa dos projetos que vão estar sendo lidos na próxima sessão. Então vamos ter aqui o PLO número 8, de autoria da senhora vereadora Marili Scott Bloemer, que institui o Programa Municipal de Distribuição de absorventes higiênicos às mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Na sequência, temos o PLO número 9, do Poder Executivo, de autoria do Poder Executivo, ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções, estatuto, contrato do Consórcio Público Intermunicipal do Piquiri e da outras providências. Na sequência, vem o PLO número 10, de 2022, também de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo do artigo número 74 da Lei Municipal número 286, de 20 de julho de 1992. Aí temos o PLO 07, do Poder Executivo, dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Corbélia e da outras providências. A indicação número 33, de autoria dos vereadores Claudino de Lara e Paulo do Raio X, indicam ao Executivo Municipal que gestione junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos para que viabilize melhorias e manutenção na estrada, corredor, que dá continuação à Rua Flamboyant e segue paralelo à Rua Copo de Leite. Indicação número 34, de autoria do vereador Marco André, indica ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente para que viabilize ações de limpeza pública no bairro Vila Nova Nazaré. Concluí, então. Obrigado, senhor secretário. Passamos, então, para a ordem do dia e peço ao vereador e secretário, professor Chico, para que faça a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. Então agora vamos fazer aqui a
a leitura da redação final com alteração do artigo 215, referente ao projeto de lei 45, de 23 de novembro de 2021. 22? Ó, rapaz, escutei conversa aqui, você viu como é que meu ouvido tá bom? Imediatamente falei, tá certo. Então, redação final, então, com alteração do artigo 215. Institui a campanha denominada Desperdício Zero, em combate ao desperdício de alimento. Só em andamento da leitura, fica ruim parar e dizer, mas é a segunda votação já, para quem está nos assistindo, né, para que não fique assim acreditando que a gente começa na metade do processo. Já foi feito aí a leitura de uma parte, então agora nós estamos dando continuidade. Então, eu recomeço dizendo, esta redação final institui a campanha denominada Desperdício Zero, em combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º, institui em âmbito municipal a campanha denominada Desperdício Zero. Artigo 2º. A campanha terá o objetivo de estimular o combate ao desperdício de alimentos e estimular a doação de alimentos excedentes próprios para o consumo humano. Parágrafo 1º. As ações da campanha deverão ressaltar o disposto na Lei Federal 14.016, de 23 de junho de 2020, principalmente que doação não configurará relação de consumo e responsabilizará somente intercorrências decorrentes de dolo. Parágrafo 2º. Poderá compor a campanha a criação e a distribuição de selo de identificação dos estabelecimentos participantes. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ok, então, Comissão de Justiça e Redação. Essa aqui vem de autoria do senhor vereador Emanuel Andrigo. Ok. Muito bem, então. Em discussão, o PLO 45, pede aí que institua a campanha Desperdício Zero, de autoria do vereador Coelho. Não querendo se manifestar, deixo a palavra aberta aos demais vereadores. Não, vereador Nene. Senhor presidente, deixei para me manifestar na última votação, com respeito a só parabenizar o vereador Emanuel por ter essa sensibilidade de poder olhar esse lado, onde há bastante desperdício nesses restaurantes, nesses lugares, e assim podendo esse desperdício se tornar uma coisa útil às pessoas que mais necessitam. Meus parabéns, nobre vereador Emanuel. Muito bem. Vereador Maico, com a palavra. Meus parabéns, nobre vereador Emanuel. Essa semana a gente já foi procurado, depois que foi lido, né, aqui na Câmara, por pessoas, donos de restaurante. Eles não sabiam, né? Eu mesmo já fui, e na época que eu era dono, não poderia doar. Entendeu? Então, já passei a notícia para os donos de restaurante que eles não vão ter responsabilidade nenhuma, desde que a comida seja, né, que dê para a pessoa, para a doação. E meus parabéns pela tua atitude, porque assim esses donos de restaurante vão poder ter a consciência limpa do que estão doando. E é uma grande atitude da tua parte. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, então colocamos em votação aí o PLO 45. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade. Prossiga os trabalhos, secretário Chico. Vamos agora à leitura da indicação número 32, que é o último material para leitura e votação hoje. Autoria do senhor vereador Ney Adair Palves. Indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente da administração municipal a realização de serviço de manutenção na rua Girassol, no trecho entre a rua Violeta e a rua Margarida. Indica ao senhor prefeito, nos termos do artigo 174, o que já foi lido por mim, que realize o serviço de manutenção, serviço de coleta de resíduos, roçada
retirada de terra acumulada pela enxurrada, junto ao meio-fio, serviço de verificação e limpeza de bocas de lobo e, eventualmente, outros serviços, mais que se fizerem necessário para assegurar direitos dos cidadãos ao ambiente urbano organizado, limpo e bem cuidado. Justificativa. Foi verificada a existência da necessidade dos serviços de manutenção na Rua Girassol, no trecho entre a Rua Violeta e a Rua Margarida, sendo preciso realizar a supressão da vegetação que margeia a via pública e proceder serviço de limpeza com a remoção de resíduos, sendo necessário os serviços pleiteados pela população que utiliza aquela via de ir para o trabalho, para ir para a escola e para o retorno ao lar. Diante do exposto, seja encaminhado a presente indicação para que a população seja brevemente atendida com a realização dos serviços públicos pleiteados. Já deixamos aí a palavra aberta ao autor Ney Adair Paus. Senhor presidente, fui procurado por alguns moradores daquela região. Essa rua aí faz fundos com o lago. Aonde eu pude ver, pediram para que eu fosse lá. Quando chove, os alunos que vão de a pé até o Colégio Duque, às vezes acumula lá a água, a terra, fica aquele lodo, as crianças, os alunos sujam o calçado. Aí, já que vai fazer essa manutenção, já aproveita, já faz uma roçada, uma limpeza em geral lá, dá um geral lá. A gente passa lá, percebe-se bastante plástico, coisas assim, que vem trazido pela chuva. Não estou dizendo que são as pessoas que moram próximo lá, mas vem de longe, vem com o vento e acaba entupindo as bocas de lobo. Então, dá um grauzinho lá, fazer uma limpeza, uma manutenção lá, com certeza o povo vai ficar muito feliz, muito satisfeito. Obrigado, senhor vereador. A palavra continua aberta aos demais. Não havendo mais discussão, então já colocamos em votação a indicação número 32 de autoria do vereador Ney. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos vereadores. Peço aí ao secretário, o nosso assessor William, William, para que colha a assinatura aí dos vereadores que queiram se manifestar em tribuna. Já chamamos aí de imediato, então, a vereadora e vice-presidente Mareli para fazer os seus comentários. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos assistem e nos prestigiam, uma boa noite. No sábado, dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Internacional para a Conscientização sobre o Autismo. Até a título de curiosidade e informações, eu estive presente aí no 2º piquenique inclusivo no 6º Batalhão da Polícia Militar Cavalaria em Cascavel. Um momento para acolhimento, troca de experiências, diversão, inclusão e interação entre as famílias de autistas, além do contato que essas crianças puderam ter aí com os animais. Evento importante, organizado pela AMAC, Associação de Mães de Autistas de Cascavel. Lá pude conversar aí com o tenente Seiji, me desculpe se a pronúncia não for essa, qual se colocou aí à disposição para conversar sobre o assunto
e até para ter uma agenda e receber os autistas do nosso município. Fiquei contente em encontrar lá uma família de Corbélia, levando o filho para participar, também uma professora aí que, além de participar, estava colaborando com as atividades. Em nome da Silvana, agradeço às coordenadoras do evento, super prestativas, atenciosas, disponível também para contribuir com o nosso município nesse tema. É um assunto importante, um assunto necessário, temos uma demanda grande aqui no município de Corbélia. No final do ano, eu e o vereador Claudino fizemos aí uma indicação pedindo aí que se formassem grupos, encontros, capacitação para pais, para famílias, né, dos autistas. Não encontramos resposta ainda, né, vereador Claudino? Acho que a gente tem que procurá-las, né? E quem tiver a oportunidade também, busquei nas redes sociais a palavra do Papa Francisco sobre o assunto. No sábado, né, dia 2, quando ele recebe aí 200 membros da Federação Italiana de Autismo. Vale a pena ouvir as palavras do pontífice. Conversei com a secretária de Saúde sobre grandes mudanças que estão sendo feitas aí no transporte de pacientes. Estou no aguardo aí de algumas questões. Assim que as tiverem, falarei mais sobre o assunto. Então, é uma mudança bem significativa, acredito que de alto custo, então a gente precisa fiscalizar, ver se vai dar certo e estarmos aí atentos a estas questões. Conversei também essa semana com a Elise, né, coordenadora aí da Educação Especial, fui muito bem recebida lá por ela, conversamos bastante sobre vários assuntos, então agradeci aí a Elise e as meninas da Educação Especial pela acolhida. Desejo uma boa semana a todos e boa noite. Já peço aí ao secretário Chico para que faça as suas colocações de tribuna. Senhoras e senhores, nosso presidente, vereadora, vereadores, todos os que estão nos assistindo aí de casa, muito boa noite. Dizer para vocês que é um alívio muito grande poder conversar com vocês sem máscara. Eu parece que estou sempre correndo quando estou falando de máscara, porque dá uma sensação de cansaço. E esse alívio aqui realmente não tem preço. Mas eu venho aqui fazer aí alguns agradecimentos. Provavelmente o nosso vereador Ney não vai deixar passar batido também, mas nós temos que agradecer algumas pessoas, em especial o Vilmar Rochenbach, que é deputado estadual, que viabilizou que viesse em nome do Ney Palves e do professor Chico, o Colégio Estadual São Francisco de Assis, R$100 mil, do projeto Escola Mais Bonita. E aí, com certeza, com este valor aí, a direção do colégio, junto à PMF, vai conseguir deixar um pouco melhor aquele ambiente, aquela escola. Com certeza é muito bem-vindo esse recurso aí. A gente agradece o deputado e manda um abraço aí para a diretora Eliane e todos os professores e alunos e pais daquela comunidade, que é a comunidade Nossa Senhora da Penha. Também mandamos um abraço à diretora Dinair, todos os professores, alunos e pais do Colégio Estadual Amâncio Moro, e mandamos um grande abraço ao nosso saudoso aí e amigo deputado estadual Paulo Litro, que disponibilizou R$50 mil em nome do professor Chico e do vereador Ney Palves, também através do projeto Escola Mais Bonita, para que fosse possível aí melhorar o ambiente escolar. E eu digo que quem investe em educação, investe no futuro do nosso país. E é assim que os nossos deputados pensaram, e é assim que eu e o nosso vereador Ney Palves pensamos. Esse recurso foi depositado aí na conta do fundo rotativo dos colégios no dia 31, passado, agora de março.
São apenas 9 colégios aqui da nossa região que foram contemplados. E nós, eu posso dizer para vocês que tivemos o privilégio aí, ou sorte, né, de ter conseguido trazer para Corbélia para 2 colégios. Eu participei esse fim de semana e também digo para vocês que eu gosto muito de futebol, já não consigo mais jogar futebol por falta de tempo e falta de preparo físico também, mas assisti o jogo aí, RBL Corbélia contra o UFC, né, 2 times aqui de Corbélia, muito gostoso de ver a rapaziada. Dei uma força para eles aqui, para eles conseguirem fazer a transmissão do jogo, problema de internet. A única força que eu dei foi ver com eles. Agradeço aí o Tiago, da TI aqui da Prefeitura Municipal, né, ele, o próprio Júnior Piovesan, correram atrás da questão da viabilização da internet para nós conseguirmos com que os meninos realizassem um gosto deles, que é transmitir o jogo ao vivo. E também não posso deixar de agradecer o Sandro, da Portal Corbélia, que disponibilizou o site aí para a transmissão. Então, são pessoas que fazem algo pelo gosto que tem por fazer algo, sem ganhar nem um centavo em troca. E o Fabão Potência, que fez aí a transmissão, o comentário daquele jogo aí. Então, eu acho que é muito bacana nós podermos estar voltando aos poucos ao novo normal. Chegamos lá no estádio, a maioria das pessoas sem máscara. Isso não é um sinal de relaxamento, mas é um sinal de que estamos voltando ao novo normal. Isso nos deixa, quem sabe, um pouco aliviado. Pelo menos é isso que eu estou sentindo. Eu vou ler um pequeno texto de Vladimir Safatlo. E esse texto é um texto adaptado por mim. E eu gostaria que o pessoal de casa ficasse atento a esse texto, e os nobres vereadores, se prestarem atenção, provavelmente, quem sabe, em algum momento, pode ser que nós nos enquadramos. Eu peguei o texto de um autor e fiz uma adaptação. Vejam se há alguma razão. Talvez pode ser um equívoco meu. Uma das mais astutas peças da engenharia política colocada em operação pelas ditaduras consiste na produção de sua própria oposição. Dificilmente encontraremos uma ditadura que, logo ao ser implementado, não anulou toda a oposição, mas, na verdade, criou seu próprio partido de oposição. Ou seja, a ideia de que somos todos de um lado só. Ou um produto de quem busca ditar as regras do comando sozinho, com seu grupo. Produzir sua própria oposição, definir as modalidades de sua própria resistência, é a forma mesma de um poder perfeito. Pois o poder se exerce não exatamente quando definimos as normas a serem seguidas. Ele se exerce principalmente quando definimos as margens, quando organizamos as posições e as formas de resistência que os descontentes poderão ocupar. Um poder perfeito é aquele que é, ao mesmo tempo, a norma e a resistência. Talvez a maioria dos senhores fale, o que esse homem está querendo dizer? Mas eu digo, se Corbélia tivesse tido candidato a prefeito à oposição para o executivo, nas últimas eleições, hoje teríamos possivelmente uma configuração no comportamento de algumas pessoas aqui na Câmara Municipal, teríamos uma configuração um pouco mais avantajada para a população. Não seria aí um dizer amém o tempo todo. A sensação que eu tenho é que, por parte de algumas pessoas, há um cansaço. E não estou falando da situação, os que potencialmente, desde o início era a situação. Estou dizendo dos que potencialmente seriam uma oposição. Trabalhei quase 2 décadas na educação, acreditando que, na política, ter situação e oposição é um prejuízo para o município, estado e país. Mas a política em Corbélia, 1 ano e 3 meses,
me fez hoje compreender diferente. E é o texto que acabei de ler ajuda a explicar um pouquinho do que eu estou sentindo. Hoje o grande prejuízo de Corbélia está na inércia de ser oposição, ser situação e não mover uma palha para as coisas que não estão indo bem. Algumas pessoas que fazem parte da oposição, muitas da situação, fazem críticas. E aqueles que devidamente, desde o período de campanha, até maldiziam o governo municipal da gestão anterior, hoje estão encurralados. Eu não sei por quê e nem sei a troco do quê. Essa pergunta que eu faço. Será que nós temos o direito de não criticar o que está errado? Nós, vereadores? Será que nós temos o direito de não dizer nada? Será que nós temos o direito de, igual a um tempo atrás, votarmos em coisas a goela abaixo, simplesmente porque eu sou daquele lado? Usando esse argumento, porque eu não tenho o que fazer? E lá de vez em quando alguém falando, Chico, temos que fazer oposição. A única oposição que eu vejo aqui são 2 ou 3 soldados que tentam fazer alguma coisa. E digo mais, tem gente que faz parte da situação, que faz não oposição, mas usa de um comportamento inteligente e critica. E vocês sabem do que eu estou falando. Então tem vereadores que estão fazendo um papelão. Eu acho que está na hora de nós mostrarmos para a população, alguns vereadores, que nós não fomos eleitos pelo prefeito. O prefeito e vice, eles votaram para 2 pessoas só. E nós somos em 11. Está na hora de a gente fazer com que esta casa seja independente. Senão, meus amigos, e vocês sabem muito bem onde nós estamos, representando o povo. Se nós não tivermos um mínimo necessário de coerência aqui, sinto muito. Daí não fiquem tristes quando, como eu ouvi fim de semana passado, alguém dizendo que 5 vereadores era muito aqui em Corbélia. Por quê? Porque ninguém diz nada. Tudo está bom. Sinto muito em ter que falar isso, mas não sinto tanto porque eu sou um cidadão. Muito obrigado, boa semana, fiquem com Deus. Muito bem. Prosseguindo os trabalhos aí, convido o vereador Nene para uso da tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, novamente, uma boa noite a todos. Só quero usar essa tribuna dizendo, primeiramente, que nós, vereadores, somos usados, sim, para podermos expressar a vontade do povo no que nos diz respeito do que não está certo no município, do que não está dando direito, e nós temos que levar isso até a administração, para que possamos ali, junto com a administração, poder traçar os melhores caminhos e poder atender a população da melhor maneira possível. Então, tudo isso nós, vereadores, fizemos aqui, se queixando, discutindo, pedindo e fazendo requerimentos, pedindo informações. E essas informações, talvez, muitas vezes, não chegando ao contento de nós, vereadores, né? Mas essa é a nossa obrigação e nosso dever de fazer. Mas também, senhor presidente, quero dizer aqui que também temos que parabenizar as coisas quando andam direito. E eu preciso aqui parabenizar a administração pelo que vai acontecer agora nos últimos dias no nosso município, que foi um acontecimento nos distritos de Ouro Verde e da Penha. No distrito de Ouro Verde e da Penha agora vai ter lá, pela primeira vez na história de Corbélia, uma sala à disposição da fisioterapia do distrito. Lá, uma sala no Ouro Verde e na Penha, com todos os equipamentos necessários para que lá não precisem os moradores do distrito se deslocarem aqui na sede e fazer a sua fisioterapia, mas sim lá no distrito. Isso é importante, numa sala bem equipada, na contratação de mais um fisioterapeuta no município, ajudando e fazendo esses atendimentos à população que mais necessita. Então, preciso aqui parabenizar a administração municipal, nossa secretária de saúde, que nesse caso deu certo, né? Dizer também, parabenizar aqui o nosso handebol de Corbélia, que faz a fase do Campeonato Paranaense e disputou 2 jogos lá em Floraí, perto
numa cidade a 280 quilômetros longe do nosso município. A gente, como acompanha direto o handebol, não podemos ir até lá porque a distância era meio grande. Mas dizer que Corbélia foi feliz no primeiro jogo, ganhando o Floriaí, né? E no sábado aconteceu isso. Precisa ver a emoção. O nosso portal Corbélia transmitiu diretamente, a gente pôde assistir aqui de Corbélia. Foi um show de transmissão, um evento fantástico, onde nós se emocionamos assistindo os nossos atletas de Corbélia conquistar uma vitória. E no domingo, Corbélia também participou e disputou com o Campo Mourão. E também teve a vitória. Então, parabenizar os atletas, o professor Silvio, que foi fantástico, e nós, como pai de atleta, ficamos emocionados em poder aqui transmitir a vocês essa felicidade que tivemos. E convocar os senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pela nossa TV Câmara, que sábado, domingo também haverá outra fase e será em Toledo. Poderá acompanhar pelo portal Corbélia ou pelo canal do HCC. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Nene. Já de imediato chamamos aí o vereador Coelho para uso de tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha de forma presencial e que nos assiste através das redes sociais. Venho hoje para a tribuna feliz por conta, né, da possibilidade de não precisar mais usar as máscaras, né? E veja só, né, isso foi instituído pelo governo semana passada, mas, salvo engano, há uns 15 dias atrás, o governo já tinha colocado um decreto onde já tinha dispensado o uso de máscara para crianças menores de 12 anos. Então, a gente percebe que o governo, aliás, o município, principalmente de Corbélia, ele vai na contramão de um governo do Estado, quando ele impõe uma condição para as crianças, né, para que sejam matriculadas, elas precisam necessariamente ter a vacina do Covid. Isso é uma obrigatoriedade que eles estão impondo, sem assinatura alguma, apenas um simples papel, onde eles dizem que as crianças elas só vão serem matriculadas na rede municipal de ensino se elas tiverem as vacinas completas. Ou seja, a gente vê uma secretaria, né, uma secretaria instituindo uma lei, ou seja, totalmente inconstitucional. Quem deve instituir a lei é essa Casa de Leis. Mas essa Casa de Leis não só deve instituir uma lei, como deve fiscalizar, como deve ter poder de fiscalização. E a gente percebe que, principalmente quando o professor fala sobre essa instituição de um poder ser totalmente desproporcional ao outro, porque é isso que eu sinto, e quando a gente fala em fatos ditatoriais, a gente percebe algum contexto nesse sentido, ou seja, uma pessoa mandando e fazendo simplesmente sem opinião de praticamente ninguém. Montesquieu, que o professor conhece bastante, quando ele escreveu o Espírito das Leis, que ele fez a instituição dos três poderes, era justamente para limitar um poder em relação ao outro, coisa que a gente não consegue nessa Casa de Leis. Toda vez que eu vejo alguém falando em Portal da Transparência, que eu percebo que não há uma compilação ou um interesse de compilar os dados por essa Casa de Leis, eu me sinto decepcionado. Por quê? Há 1 ano e meio atrás, quando eu entrei nessa Casa de Leis, a primeira coisa que eu falei foi assim: aonde estão os números, né? Qual foi a receita do município, aonde foi destinado tal valor, aonde foi destinado outro valor? Não temos. Cara, como que a gente vai fazer uma fiscalização nesse formato se a gente não tem dado nenhum? A gente simplesmente tem que respeitar o que eles colocam lá no Portal da Transparência e beleza, vamos cruzar os braços e vamos achar que está tudo legalzinho. Tem que tomar pau mesmo. E de vez em quando, professor, eu até penso, se não é necessário até menos que 5 vereadores. Porque fiscalizar a gente não consegue, porque a própria casa ela não dá essa formatação. E quando eu falo em casa, eu não falo do presidente ou da mesa. Eu falo do que acontece há 30 anos atrás, é a mesma coisa que acontece agora. Então, a gente tem que simplesmente aceitar e falar, não, isso vai acontecer por mais 30 ou 40 anos e beleza. Eu não.
não na minha gestão, entendeu? Na dos outros pode ser, mas não na minha. Não é assim que funciona. Ah, porque eu vou cair num tribunal... Não tem problema. Eu duvido que um tribunal de contas vai chegar aqui um dia e vai falar assim... Eu até estendo. Eu duvido que uma promotoria... Porque aqui muito se fala em promotoria, a turma tem um medo de uma promotoria, porque parece que toda hora estão fazendo coisa errada. Porque o medo que tem não faz sentido. Eu duvido uma promotoria, um tribunal de contas vir aqui me julgar e me apontar o dedo porque eu estou fazendo o que é certo. Isso não existe. Então, tudo que a gente imaginar que seja o correto, o justo, e o justo ele é fácil. O que é justo é fácil. A fiscalização justa ela é uma fiscalização fácil. Então, a gente não tem que temer isso. A gente tem que temer a omissão. Isso a gente tem que temer. Eu me envergonho da omissão. Isso eu vou me envergonhar para o resto da vida. Porque o mandato passa. Mas esse histórico das coisas que a gente fez, das leis que a gente está aprovando, das coisas que a gente, porventura, está ou não fiscalizando, esses vão ficar. E não é esse legado que eu quero deixar. E duvido que os senhores também não pensem da mesma forma. Então, a gente tem que parar. Está acontecendo algumas situações, por exemplo, incentivo fiscal sem passar pela Câmara de Vereadores. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E, simplesmente, a gente manda um ofício para lá, vem uma resposta... nada a ver, tem uma resposta totalmente infeliz. E o que a gente faz? A gente fala assim, mas essa resposta é ruim. E não faz a convocação do secretário para vir aqui falar. A gente faz, depois não faz, depois parece que era para vir e não vem mais. Estava ruim, parece que piorou. É aquela situação. Então, senhores, temos que tomar uma atitude. Só falar não adianta. Não vai adiantar. Depois a gente vai ser cobrado pelo trabalho efetivo. Eu já falei qual que é a diferença da gente estar aqui para outra pessoa estar aqui. Os senhores entendem? A gente tem que fazer alguma coisa de forma sensata, rápida. Não ficar só no lenga-lenga, que não vai funcionar. Ou seja, não está bom o requerimento? Chama os secretários. Outra situação. Sempre participei das comissões e sempre tenho interesse em participar, porque eu gosto de saber o que está sendo votado e sempre fui uma pessoa que gosto bastante de dar opinião. E a planta genérica de valores, essa atualização da planta genérica de valores, ela já vem sendo falada por essa Casa de Leis desde as primeiras 2 ou 3 semanas, desde a primeira reunião de comissão que eu participei. Ou seja, o Executivo... Eles contrataram um corpo técnico, especialistas, para fazer uma formatação de uma lei e nos colocaram assim, essa é a lei, se vocês quiserem mudar alguma coisa. Cara, é uma alteração em praticamente todos os valores de IPTU do município. A gente precisa, não de 15 dias e prorrogado para mais 15, a gente precisa de 4 ou 5 audiências públicas com todos os munícipes interessados. A gente precisa pegar esse corpo técnico e não vir falar aqui para 11 vereadores. A gente precisa que o Executivo e que o corpo técnico do Executivo e que os vereadores e que a população em horários alternativos, ou seja, um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, um dia no sábado à tarde, que a população venha aqui e a gente consiga, da melhor forma, discutindo, conversando, achar a melhor solução, né, para que não agrida tanta uma população que é afetada demasiadamente por diversos impostos. Outra situação, agora um pouco mais tranquila, que a Marili me pediu, para que ela esqueceu até de falar na tribuna dela, que é um convite da AMAC, Associação de Mães dos Autistas, Associação de Mães dos Autistas de Cascavel. Vai ter o primeiro ciclo de palestras. Lugar de autista é em todo lugar. Vai ser no dia 6/4, no anfiteatro da Unipar, às 19 horas. Então, todos estão convidados. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Muito bem. Já chamamos, então, o vereador Ney para fazer sua tribuna.
Mais uma vez, meu boa noite a todos. Muito bem lembrado pelo nobre vereador professor Chico. Os 2 colégios aqui da nossa região que vão ser contemplados com uma reforma através de um pedido destes 2 vereadores. Então, só tenho a agradecer aos deputados que canalizaram esse recurso. E parabéns aos colégios que foram contemplados, e quem ganha com isso serão os alunos e os professores. Quero dizer também que no último dia 23, estive na inauguração da Capela Mortuária da UMUPREV, reinauguração no caso. Estávamos lá eu, vereador Marquinhos Jadrei, vereador Paulo, representando esta casa. Parabenizo também a comunidade evangélica luterana pelo almoço que foi promovido ontem lá. Realmente coisa de primeiro mundo. Estava tudo muito saboroso, muito gostoso. Quando as pessoas preparam um alimento com muito amor e carinho, no final só tem que dar certo. Quero dizer também que na última sexta-feira senti que o prefeito estava na cidade, estava no Paço Municipal. Eu que venho cobrando já há muito tempo a ausência do senhor prefeito no nosso município, nesta casa, e sou muito cobrado pela população na questão da ausência do prefeito no Paço Municipal. Na última sexta, eu falei para algumas pessoas que o prefeito estava presente. Aí até vieram alguns com ar de deboche, que era 1º de abril. Mas, para não que eu passasse por mentiroso, eu até tirei foto do carro dele atrás do Paço Municipal para mim ter uma prova. Como eu falei antes, eu vou ler alguns nomes que a população quer saber quem são os vereadores que ganham bastante FG, função gratificadas. Os servidores, perdão, obrigado pela correção. Coitados, vereador. Então, vejam bem. Vilma Mitma ganha R$ 3.025 de função gratificada. Almir Casanova, 3.139. Silvio Gonçalves, 3.376. Márcio Antônio Awashi, 3.604. César Gonçalves, 3.889. Valdirene Stefanello, 4.051. Beleza? Na próxima semana eu vou trazer mais números aqui sobre função gratificada. Um abraço a todos. Muito bem, então, chamamos aí o vereador Eli Stefanello para fazer uso do tribuno. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, os que nos acompanham através da TV Legislativa. Fiz uma visita à Comar semana passada, quero aqui parabenizar o Dito, a todos que trabalham na Comar, pelo bom trabalho desenvolvido. Também aí tem o total apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e agradecer, então, o bom trabalho prestado da Comar ao município de Corbélia. Quero aqui também agradecer em meu nome, em nome da Mareli, o deputado Pacheco, por tudo que vem contribuindo, e aqui uns dias temos mais verbas para o distrito da Penha e do Ouro Verde, e também a verba e do dinheiro da escola especial. Aqui quero dizer, quando o eleitor corbelense for votar, vote em deputados comprometidos com o nosso município. Nós acompanhamos aí nas últimas eleições
deputados que fizeram 80, 120, 300, até 500 votos aqui em Corbélia, e até hoje nunca vieram no nosso município. Então temos que prestar muito bem atenção. Nós queremos um município melhor, nós queremos que os deputados contribuam com o nosso município, façam sua parte, mas na hora de votar, nós, cidadão corbelhense, fazemos a nossa parte? Se deputado chega aqui e faz 500 votos, e ele não sabe onde fica Corbélia? Nós queremos que o vereador trabalhe. Você acompanha o que o vereador faz? Você acompanha o vereador 24 horas no WhatsApp, atendendo a população? Ou é diferente? Se alguém aqui for diferente, eu mostro o meu WhatsApp. Pode ser sábado, pode ser domingo, saindo da missa, rezando no velório, alguém te chama do lado. E quanto ao salário de vereador, vocês sabem muito bem, vamos comparar com Cafelândia, 40% defasado, Nova Aurora, que não chega nem próximo a Corbélia, 35% defasado perante o nosso. Quando também queremos cobrar, será que como cidadão fazemos a nossa parte? O cidadão ele tem direito de denunciar, tirar foto, fazer vídeo? Ou quando muitas vezes você vai lá, você vai fazer o vídeo, não, é você, vereador, você que tem que denunciar. E quando é para fiscalizar, aqui temos um contador, Coelho, parabéns pela profissão, temos professores, advogados, temos aqui diversas funções, mas nós estamos aptos a fazer a função de fiscalizador? Nós estamos amparados a quem? Quem que nos ampara? Se amanhã vier um processo no lombo de voar aquele chicote de 3 listas e voar couro, como é que fica? É fácil? Falar é fácil. Gratificações, por exemplo, desde quando eu estou aqui na prefeitura, há quase 16 anos, sempre foi, agora tem que ver o porquê da gratificação, quantas funções exerce e entender do que a pessoa está falando. Agora, tem situações que a gratificação não é merecida, concordo plenamente. Eu sou a favor do que é certo. Agora, temos que entender, andem nos outros municípios do oeste do Paraná, que eu estou fazendo a pré-campanha do pré-candidato a deputado federal, Nelsinho Fernando Padovani, que está muito preparado para defender Corbélia, o nosso Paraná, porque tem conhecimento, tem capacidade, é empreendedor, bandeiras da educação, habitação, agronegócio, agropecuária, sem dúvida nenhuma. Andem nos outros municípios, depois vocês voltem a Corbélia, aí vocês vão ver o que é administração. Aí vocês vão falar para mim como que Corbélia está muito bem administrada e vejam o que era Corbélia e o que é Corbélia hoje. Um exemplo, Barra Bonita, 50 anos, está resolvido. Temos aí diversos postos de saúde, o atendimento em diversas vezes, pode fazer uma pesquisa, tem 80% de aprovação. Será que é tão ruim assim? Nós pegamos as estradas, estão todas levantadas. Temos falha? Temos, e tem muito a melhorar, com certeza. Mas perante a outros municípios, Corbélia tem que tirar o chapéu e parabenizar o Dr. Giovanni D'Angelis Deck pela excelente administração que vem desenvolvendo dentro do nosso município. Tem falhas, tem erros, concordo, mas temos que ver o contexto geral e uma aprovação de mais de 80% dos nossos munícipes. Quero aqui também parabenizar os atletas corbelhenses do ciclismo. Parabéns, é um esporte muito importante e necessário, e Corbélia vem crescendo aí nos últimos anos. Também agradecer aqui os atletas de Corbélia, masculino como feminino, que foram premiados em Cascavel, vários, e vem aí a cada dia tendo mais participantes. Esporte é saúde, é vida. E pedimos a Deus, que é nosso Pai, que Ele ama cada um de nós aqui. Deus ama cada um de nós. Mas temos que também fazer a nossa parte
temos que também enxergar e contribuir quando é certo e quando é errado. Um grande abraço, muito obrigado. Pois não? Pois não? Pois não, vereador Paulo? Permite uma parte, vereador. Primeiro, boa noite a todos. Não me manifestei hoje em momento nenhum. O senhor falou muito bem das coisas boas que acontecem no nosso município. Temos que realmente parabenizar as ações que são de melhoria, né, para o nosso município. Falou muito bem o vereador Nene agora há pouco na tribuna, né, inclusive de ações que vão acontecer na saúde e nos distritos. E muitas vezes a gente não fica sabendo dessas coisas. Muitas vezes não chegam até a gente não tem que saber só o que tem de ruim. Nós não temos que buscar só fiscalizar o que está errado. Nós temos que saber também das coisas boas que acontecem, os novos programas, e são programas de governo, são ações de governo que deveriam chegar até nessa casa. Felizmente, o vereador Nene teve essas informações e pôde trazer para a gente, mas seria interessante que o município mandasse para todos essas informações. Seria interessante que a gente tivesse acesso a essas informações de novas ações do governo, para que a gente mesmo pudesse ficar tranquilo, pudesse dar resposta para a população e pudesse levar para fora dessa casa, para os nossos eleitores, as pessoas que nos procuram, dessas ações, dessas novidades. Como falei, temos que parabenizar, temos que fiscalizar sim, temos que buscar as falhas, mas temos que trazer também as ações, as coisas importantes que vêm em benefício da nossa população. Obrigado, vereador. Também vou amanhã Braganê e Guatuanaí. Nós fizemos parte aqui da comissão junto à Copel, Paulo Raio X, Claudino, Marili e eu, Eli Stefanello, para depois fazermos a reunião. Vai ser 6 municípios, vai ter Cafelândia, Nova Aurora e Corbélia, para que possamos aí fazer a documentação e entrar aí em Curitiba, se for necessário, junto à Copel, para essas demandas tão importantes e tão necessárias. E lembrar também que, a respeito aí da Sanepar, a gente tem que lembrar aí do nosso trabalho, né, Paulo? Como comissão, o Claudino, fomos lá em Curitiba e teve aí o vídeo, não é uma conversa furada aqui, lá teve um vídeo do presidente falando que, em momento algum, Corbélia teve alguém lá. Não sei o que acontece, mas acontece, a verdade é essa. Também falamos com o diretor, mesma coisa. Com a Camana aqui de Cascavel, que é responsável, também disse que de Corbélia, em momento algum, teve alguém lá. Mas o que eu quero dizer, o importante é que se resolva. Importante que, quando faltar energia, que tenha suporte e não falte água. Mas quanto às pessoas que estão se esforçando, ou se esforçaram, a gente não sabe, a gente também fica feliz, porque eu fico feliz aqui, se o Coelho, daqui uns dias vai vir um caminhão do Escavinato, bato no peito e falo, Coelho, sensacional, era meu deputado, infelizmente faleceu, fico feliz, né, a Marili junto, Marili. Por quê? Quem ganha com isso não sou eu, é a população de Corbélia. Parabéns ao Chico, o Ney, para as escolas, mas isso não tem, eu fico super feliz, não importa se é o Eli Stefanello. Agora, o que eu digo? No mandato passado, trouxe mais de 2 milhões. Nesse, está quase em 2 milhões. Então, a população deve enxergar, porque se eu fui o mais votado com 10% dos votos, depois fiquei agora com 5% dos votos, reeleito, e todos tentando criticar, e eu venci quando não tinha crítica e venci quando tinha crítica. Então, aqui quer dizer que aqui é forte, aqui é bom. Porque se não fosse bom, não estava aqui. Então, por isso que eu sempre digo, o meu trabalho com seriedade e transparência e trabalho pelo município, não por mim. Por mim, eu não tenho interesse. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito bem, então, mais uma vez queremos agradecer as pessoas que estão de casa nos assistindo, né? Aos vereadores, as pessoas aí, os nossos funcionários que estão sempre aí junto conosco, aí fazendo os seus trabalhos. Concluídos os trabalhos, declaro assim, então, encerrada a 9ª sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão ordinária, na segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Muito boa noite a todos, fiquem todos com Deus.